Refletindo sobre como funciona a nossa relação com o dinheiro, entendemos que tem muito mais a ver com como nos sentimos do que a relação numérica e monetária ou matemática da educação financeira. Um livro que explora bastante esse conceito de comportamento nas finanças pessoais é a Psicologia Financeira de Morgan Housel, que tem um trecho que diz: a economia é guiada pelo comportamento das pessoas. Para entender por que as pessoas se endividam, não é necessário entender sobre taxas de juros, mas sim sobre a história da ganância, insegurança e otimismo. Enfim, à primeira vista pode não fazer sentido, mas tenho certeza que ao longo do vídeo você vai pegar a ideia que o Morgan Housel quer passar. As emoções definem o nosso comportamento e em matéria de educação financeira, o comportamento é um pilar importantíssimo. Então, começando por aquela situação muito famosa quando tratamos de finanças pessoais: a baixa autoestima, comparação silenciosa com os outros. Muitas vezes nós nem percebemos e já estamos gastando só para acompanhar o padrão de vida de um vizinho, de um amigo ou até mesmo de um colega de trabalho. Mesmo isso significando entrar em dívidas ou gastar tudo que ganha. E por incrível que pareça, esse não é um problema financeiro, e sim emocional e pessoal, levando a um comportamento destrutivo quando tratamos de finanças. É por isso que a educação financeira está tão alinhada com nossas emoções. Até porque, mesmo que inconscientemente, a pessoa que está com baixa autoestima e necessidade de aprovação passa a descontar no consumo, seja de roupas, celular novo, viagens, carros e por aí vai. Lembrando que não é errado adquirir o que você deseja com planejamento, mas o ponto aqui é a forma errada com que a pessoa faz isso, para tentar suprir esse vazio da baixa autoestima. Então veja que se torna um ciclo. A pessoa que está com baixa autoestima acaba vendo outras pessoas nas redes sociais, ou pessoalmente, que na visão dela são mais felizes que ela. Nessa, já começa a querer ter também um celular do modelo parecido, começa também a querer andar com roupas de marca que essas pessoas aparentemente felizes usam e por aí vai. Mas a felicidade no consumo é temporária. Toda vez que gastamos com alguma coisa que gostamos muito, ficamos felizes naquele momento, ou até por um período um pouco maior. Mas depois passa e o que antes era o que você mais queria ter já se torna algo normal. Assim, você vai querer ter outra coisa mais cara e nunca vai ter aquele preenchimento da autoestima realmente. Então veja que nesse caso a pessoa só está acabando com a vida financeira dela em busca de aceitação e também de elevar a estima. Mas na verdade está se afundando ainda mais na baixa autoestima justamente por estar gastando além do que ganha e vendo todas as contas que tem e ficando cada vez mais ansiosa. Veja que a pessoa pensa que está se tornando alguém mais feliz por aumentar o consumo, mas acaba sendo uma felicidade temporária, pois querendo ou não, as contas chegam. Então o que aprendemos com isso é que se você está passando por um momento difícil e se sente para baixo, tome muito cuidado com a comparação, porque isso pode ser uma armadilha muito grande, tanto pela sua saúde mental quanto para sua saúde financeira. Ou seja, buscar o básico de gastar menos do que ganhar, tendo o controle de gastos e também formando nem que seja uma pequena reserva. Isso é essencial, muito melhor do que gastar por conta de comparação alheia para tentar suprir algo que está faltando. Porque quando nos comparamos, mesmo que inconscientemente, acaba vivendo acima do que pode, em vez de focar no que realmente importa para você. A ideia de que tal pessoa tem e eu também mereço é uma armadilha disfarçada de autoestima, que no fim só vai te trazer mais desânimo e baixa autoestima. E agora vamos pro famoso, o ego, vergonha de falar sobre dinheiro. Isso também é extremamente comum. Muita gente evita pedir ajuda, admitir dívidas ou buscar conhecimento porque sente vergonha de falar sobre dinheiro ou até mesmo de pesquisar mais sobre o assunto para sair dessa situação. Eu conheço pessoas da minha própria família que dizem: eu não quero nem abrir o aplicativo do meu banco para não ver o quanto está minha fatura do cartão de crédito. Depois eu vejo isso. E o resultado todos nós já sabemos, né? Ficar preso nos mesmos erros por anos, em silêncio, naquele famoso ciclo que é impossível não mencionar aqui. Enfim, a verdade é que ter o ego alto e não querer parecer que tá quebrado ou também mentir pra si mesmo que não precisa ir atrás de arrumar a vida financeira é como alguém alcoólatra não querendo sair do vício em bebida arrumando desculpa de que não é viciado. Bom, o que quero dizer com isso é que infelizmente o endividamento e a falta de compromisso com o próprio dinheiro se tornam um vício ao longo do tempo. Justamente porque vira um hábito na vida da pessoa estar endividada ou gastando tudo que ganha. Aí quando aparece alguém falando sobre poupar, formar reserva de emergência e investir para o longo prazo, já pensa que é besteira e que tá bem assim, gastando tudo que ganha. Agora, a partir do momento que a pessoa quebra esse ego e consequentemente quebra a vergonha de falar sobre dinheiro ou vergonha de ver a fatura do cartão de crédito, para começar a pôr a vida financeira no eixo, começa a cultivar bons hábitos relacionados à administração do dinheiro, trocando os hábitos ruins de gastar tudo que ganha e se endividar, que antes a pessoa tinha, para os hábitos bons de sempre poupar uma parte da renda, formar reserva e também investir a longo prazo.
E como eu já disse, quando isso se torna um hábito, não tem quem te pare. Sua vida financeira vai melhorar significativamente e você vai ter muito mais organização. Coisa que não deve ser feita com um sentimento de culpa. Cara, esse, na minha opinião, é o mais complexo de todos. Você com certeza já se sentiu culpado por gastar demais ou também por ter gastado com alguma coisa que na sua visão não valia a pena ter gastado. Isso é muito comum e reconhecer o erro também faz parte do processo. Mas o problema tá quando a pessoa começa a se sentir culpada por gastar demais e começa a economizar demais como forma de compensar aqueles gastos. Assim, depois passa a sentir culpa por economizar demais e não aproveitar a vida, vivendo num ciclo de vai e volta, sem equilíbrio nenhum. Sempre sendo ou um gastador compulsivo ou um mão de vaca de carteirinha. Eu falo isso por experiência própria, porque já fui assim também e isso atrapalha bastante, principalmente decisões importantes como investir, mudar de carreira ou dizer não quando necessário. Então a ideia aqui é você curar sua relação emocional com o dinheiro, saber definir com equilíbrio o que é para gastar e o que é para poupar e investir, porque senão vai viver sempre o extremo dos dois lados, se sentindo culpado por não aproveitar a vida quando estiver no modo mão de vaca, e quando estiver gastando para aproveitar, vai se sentir culpado por estar gastando além do que devia. Tendo a famosa ambivalência emocional, sendo um conflito entre dois desejos opostos, o de segurança financeira e o de viver o presente. Isso acaba te travando na tomada de decisão, porque não tem um equilíbrio e nenhum parâmetro certo. Ansiedade, desorganização mental e falta de energia. Bom, aqui a ideia não é nem falar de planilha e ter um controle da vida financeira excepcional com gráficos e porcentagens de tudo que você deve gastar ou deixar de gastar. A verdade é que muita gente que sofre de ansiedade passa pela desorganização mental, tendo uma vida muito bagunçada, o que acaba sobrecarregando várias áreas da vida, principalmente a financeira. Então a pessoa que já se encontra com ansiedade vive uma bagunça extrema, não conseguindo pensar estrategicamente sobre o próprio dinheiro, mesmo sabendo o que deveria fazer. A verdade é que a ansiedade é um problema que infelizmente todos temos em certos níveis. O que temos que buscar é controlá-la, não levando a vida de forma tão automática e acelerada. Então no fim, o conceito principal é praticamente o mesmo para cada situação falada aqui. De começar a gastar menos do que ganha, ter controle financeiro e não deixar as contas sobressaírem o seu salário. Mas no caso de quem está com a vida financeira bagunçada por conta da ansiedade, deve começar trocando os hábitos ruins de, por exemplo, descontar essa questão da ansiedade com compulsão, gastando além do que pode para tentar se compensar assim, ou às vezes quando está assim, também acaba estourando o cartão de crédito e acumulando dívidas de consumo desnecessárias. Uma boa ideia para quando você tiver desejo de comprar alguma coisa é anotar em um papel. Assim você vai analisar bem esse desejo se realmente quer isso ou se está sendo só uma forma de tentar suprir essa ansiedade e que na verdade está agindo por impulso. Pode parecer simples, mas anotar nosso desejo de compra em um papel deixa muito mais palpável e evidente se o que estamos querendo realmente precisamos ou se é só mais um desejo impulsivo. E é aí que entra o medo de parecer mão de vaca. E esse eu posso dizer que é um erro muito comum de acontecer quando começamos a entender sobre educação financeira e pessoas próximas não têm o mesmo interesse. E assim, muitas vezes para não perder a amizade, acabamos gastando só para agradar os outros. Em vez de quando, por exemplo, sair com amigos e falar que não pode gastar com tal coisa, você acaba gastando só para não te chamarem de mão de vaca e também para se sentir aceito no grupo de amigos. Aí no fim você gasta para agradá-los e compromete suas finanças pessoais. Então o que temos que entender é o nosso limite e o nosso controle de gastos. Quando não se pode gastar com alguma coisa, dizer não significa ser mal educado. Significa ser alguém que tem autocontrole e sabe pôr limites. E sim, é claro que todos nós podemos sair para aproveitar, seja com amigos ou família. Mas temos que saber o limite de quanto vamos gastar em uma saída ou em um mês inteiro. E para isso que existe o equilíbrio financeiro, que explico de forma bem didática no vídeo que está aqui na tela. Recomendo bastante que você veja porque está bem completo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.